Olá, bem-vindo de volta ao nosso curso completo de português. Nesta aula, nós vamos estudar os termos da oração. Primeiro, nós temos os termos essenciais. Bom, os termos das orações essenciais são sujeito e predicado. Nós já conhecemos quais são os sujeitos que existem. Primeiro, sujeito simples, sujeito composto, sujeito indeterminado, sujeito oculto, sujeito inexistente. Nós vamos fazer uma videoaula específica para este conteúdo de sujeito e predicado. Já os predicados, nós temos três tipos. Primeiro, predicado verbal. Segundo, predicado nominal. Terceiro, predicado verbo nominal. Além dos termos essenciais, nós temos os termos integrantes. Esses termos integrantes integram ou acrescentam informações aos termos essenciais. Os termos integrantes de uma oração são 1. Objeto direto. Os objetos diretos não precisam de uma preposição para ligar o verbo ao seu complemento. 2. Objeto indireto. O verbo é ligado ao seu complemento por meio de uma preposição. Aí sim, nós precisamos de uma preposição obrigatória. 3. Complemento nominal. É o complemento preposicionado de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio. Todas essas três classes gramaticais precisam vir acompanhado de uma preposição. 4. Agente da passiva. É o termo preposicionado que exerce a ação verbal na voz passiva. É o caso dessa frase. Ele foi reconhecido pela mulher. Pela mulher. Observe que o substantivo mulher ele está preposicionado com a preposição pela. Portanto, a mulher é quem exerce a ação aqui de reconhecer. Por último, nós temos os termos acessórios da oração. Os termos acessórios para a gramática são indispensáveis. Os termos acessórios são 1. Adjunto adnominal. O adjunto adnominal é um termo que individua ou limita a significação de um substantivo. Vamos dar uma olhada nesse exemplo. 2 alunos, um aluno, aluno inteligente e de inteligência. Observe que nessas construções diferentes, nós temos sempre um sujeito, um substantivo que está sendo acompanhado de um termo. No primeiro nós temos o numeral 2, alunos, o numeral 1, aluno, o terceiro nós temos aluno inteligente, que desta vez é um adjetivo de inteligência, uma preposição. Depois do adjunto adnominal, nós temos o adjunto adverbial. O adjunto adverbial é um vocábulo ou expressão que denota alguma circunstância do fato expresso pelo verbo. Essas circunstâncias podem ser de tempo, de modo, de lugar, de intensidade, etc. Pode ainda modificar o adjetivo ou o próprio advérbio. Vamos observar estas frases. Estava em casa. Nós temos aqui em casa como um advérbio de lugar. Ou seja, ele está indicando o lugar onde alguém estava. Correu de medo. De medo é um adjunto adverbial. Como a pessoa estava. Logo em seguida, nós temos o acessório aposto. Termo de natureza substantiva ou pronominal, que se acrescenta a outro substantivo ou pronome. Os apostos são variados. Os tipos de apostos são explicativo. Por exemplo, Machado de Assis, um dos maiores nomes da literatura, escreveu livros
inesquecíveis. Preste atenção na frase grifada. Nós temos aqui explicando quem foi Machado de Assis, um dos maiores nomes da nossa literatura. Depois, nós temos os apostos enumerativos. Preste atenção. Naquele instante, recorri a dois amigos, Gilson e Itamar. Observe que nós vamos enumerar, seja enumeração de verbos, de substantivos, de advérbios, certo? Nesse caso, nós temos a enumeração de dois substantivos, duas pessoas. Érico Veríssimo e José de Alencar foram grandes escritores brasileiros. Este do romantismo e aquele do modernismo. Este que indica José de Alencar e aquele que indica Érico Veríssimo. Está distribuindo e referenciando a quem eles estão relacionados. Nós temos também um aposto resumitivo. Por exemplo, empresários, trabalhadores, ninguém confia em nossos governadores. Nesse exemplo, nós temos aqui o termo ninguém. Também nós temos um aposto que faz referência a uma oração. Vamos ver na prática. Ele agora trabalhava com dedicação, o que é elogiável. O que é elogiável? Esse O está se referindo à frase anterior, ao período anterior. Esse tipo de aposto é representado normalmente pelo pronome O, ou então pelos substantivos coisa, razão, motivo, modo e etc. Nós temos ainda o termo essencial chamado vocativo. O vocativo é um termo que se usa para chamar por alguém ou coisa personificada. Você entendeu? Por exemplo, se eu disser para você, José, venha cá. Eu estou chamando José pelo nome, certo? Ou seja, tudo aquilo ou qualquer pessoa que eu chame é um vocativo. Bom, é isso. Terminamos aqui. Eu apenas trouxe uma visão geral, um panorama geral. Nós não exploramos todo o assunto de termos da oração. Eu apenas apresentei os tópicos existentes em cada termo. Nós faremos uma aula para cada um deles. Você precisará estudar de forma separada o que são os adjuntos adnominais, adverbiais, quais são os vocativos e assim sucessivamente. Peço que você assista aos outros vídeos. Lembrando, é terminantemente pedido a você que faça todos os exercícios sugeridos aqui. Existe uma videoaula com questões de vestibulares e concursos que contém este assunto. É importante e fundamental para que você entenda como este tipo de conteúdo cai nas provas. Certo? Até a próxima.